Tá todo mundo comentando que a gente falou aqui na primeira edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Isso virou meme desde ontem. A internet tem aí, entre as zoações dos flamenguistas, que são campeões brasileiros, campeões da Libertadores, fizeram a dobradinha, tem também a zoação daqueles que não ganharam, mas que estão ali questionando o conhecimento de matemática dos torcedores do Flamengo, né? E aí, o Flamengo é octacampeão? O Flamengo é campeão? Quantos títulos brasileiros o Flamengo tem de fato? Bom, é claro, já falei aqui na primeira edição, que o próprio clube se intitula campeão, e aí boa parte da imprensa carioca também compra esse discurso, se apropria desse discurso, porque o campeonato de 1987 ele tem uma peculiaridade, né? É aquele famoso asterisco, e a gente vai falar sobre esse asterisco agora. Outra pergunta, o Flamengo é o maior campeão do Brasil com o título de 2025? Porque tem outros asteriscos aí também na conta da CBF, enfim, o que mais tem na conta da CBF é asterisco em cima de time campeão. Não deveria ser assim, mas é uma entidade desorganizada. Tinha que ter um asterisco também em cima da CBF, né? Acho que seria o mais interessante. Que desorganização a CBF faz com o seu próprio produto durante muitos anos. Mas enfim, vamos falar sobre isso muito mais. Mas antes, quero que você deixe o like nesse vídeo, compartilha com geral, com aquele flamenguista que está falando que é campeão, ou com aquele secador que está falando que a não é octa, tal. É octa ou é campeão? O Flamengo é ou não o maior campeão do Brasil? Bom, vamos falar primeiro de 1987. Em 1987, a Copa União ela foi dividida em módulos, né? Como fossem as séries, né? A, B, em módulos, verde, amarelo, como se fossem realmente as divisões, né? A CBF se colocou como incompetente para gerir o campeonato, e o Clube dos 13, antigamente, né, o Clube dos 13, foi quem organizou esse campeonato de 1987, chamada Copa União. Um nome até significativo, né, mas que depois de União não teve nada, né? O Flamengo foi o campeão do módulo que reunia as principais equipes do Brasil, seria a Série A. O Sport foi campeão do módulo que reunia o segundo bloco, né? E aí, o que a CBF quis? Para declarar o campeão brasileiro, um quadrangular entre os dois primeiros colocados do primeiro módulo com os dois do segundo módulo. Sport, Guarani, Flamengo e Internacional. Flamengo e Inter não aceitaram, não toparam esse quadrangular. Conclusão, o Sport, que venceu o Guarani, ele foi declarado campeão brasileiro de 1987, perdão. Né? E durante um tempo, Sport e Flamengo foram os campeões. Tá? Durante muito tempo. Tanto que o Flamengo, vocês se lembram daquela briga da Taça das Bolinhas, né, que era para o primeiro pentacampeão, para o primeiro time que conquistasse 5 títulos seguidos. Essa taça foi para a Gávea, depois teve que sair da Gávea para o Morumbi, para o São Paulo. Né? Por quê? Porque o Sport entrou na justiça comum e isso chegou a todas as instâncias. Conclusão, o recurso do Flamengo foi indeferido em todas as instâncias e o Sport foi declarado o único campeão brasileiro de 1987. E essa decisão foi chancelada pela entidade máxima do futebol, que é a FIFA. Portanto, o Flamengo ele não é campeão brasileiro de 1987, nem tem o título dividido com o Sport. Né? Essa é uma situação já definitiva, tá? Então o Flamengo tem 8 títulos brasileiros, porque em 1987 a Copa União para a CBF ela não conta como título brasileiro. Para quem viveu aquele momento, né, é como se, sei lá, para quem viveu aquela época, eu não vivi.
para quem viveu aquela época, principalmente o torcedor do Flamengo e até os torcedores rivais, tem uma certa dificuldade em admitir que o esporte seja o campeão brasileiro. Porque existe uma coisa, a legalidade e a legitimidade, né? Legitimidade é aquilo que é reconhecido pelo povo. É claro que as pessoas, naquela época, reconheciam a Copa União, vencida pelo Flamengo, como o título brasileiro. Flamengo Internacional, e não o Sport Guarani. Tirando os torcedores de Sport Guarani, acho que ninguém deu muita atenção para isso, né? Então talvez a dificuldade de alguns torcedores do Flamengo em entenderem isso. E é legítimo, né? É um título legítimo, só não é mais um título legal. Esse título de 87 pertence ao esporte. Então toda vez que o Flamengo coloca 87 na lista, ou a mídia coloca 87 na lista, ela tem que pôr um asterisco, né? Que não é o Campeonato Brasileiro, é a Copa União. Sem contar que em 2010 a CBF reconheceu títulos anteriores a 1971 como campeonatos brasileiros. Isso eu acho muito justo. Os campeões ingleses, eles datam do século XIX, porque campeonato inglês é o primeiro campeonato disputado por equipes que não são do mesmo território. O Roberto Gomes Pedrosa, o Rio-São Paulo, ele poderia e deveria ser reconhecido como um torneio de âmbito nacional. Mas não era nacional ainda. O que era nacional no Brasil antes de 1930, 40? Pouca coisa era nacional, né? Depois que o Brasil vai realmente expandir conhecimento, educação, cultura, tecnologia, saneamento básico que você não tem no Brasil inteiro, quanto mais. Não, só pode ser campeonato nacional quando disputar um time do norte, do nordeste. Então, gente, isso não existia. Até o deslocamento era muito difícil, né? Isso não existia. Então, eu acho legítimo e legal a CBF ter reconhecido os títulos anteriores a 1971. Acho que poderia ir até além, né? Existem títulos muito importantes que não estão nessa lista de reconhecimento, mas o Flamengo não teve nenhum nessa lista porque realmente não era uma equipe vencedora, né? Não era uma equipe tradicional, nacionalmente e internacionalmente falando à época. O Flamengo era o único clube do Rio de Janeiro que até 1980 não tinha nenhum título de importância nacional / internacional. E seus rivais, eles tinham mais taças nesse sentido. É a partir de 1980 que o Flamengo vai se nacionalizar e se internacionalizar. Então, de acordo com a CBF, isso é legítimo e legal também, né? O Palmeiras é dodecacampeão brasileiro. Ele é dodecacampeão brasileiro. Pode haver aí problemas, mas reconhecem a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa no mesmo ano. Antes era só a Taça Brasil. Em 1959 a gente tem a Taça Brasil como torneio nacional, que vai definir o time que vai para a Libertadores da América, né? E foi assim, até o final da Taça Brasil. Era a Taça Brasil que definia o time que jogaria a Libertadores da América, portanto o campeão nacional. A partir de 1966, nós tivemos a criação do 67, do Roberto Gomes Pedrosa, que era o nome do torneio Rio-São Paulo, mas que ganhou uma proporção nacional, né? E aí nós tivemos Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil no mesmo ano sendo disputadas, preenchendo o calendário da CBD, antiga CBF, né? Então todos esses campeões são reconhecidos e eu acho isso legítimo, acho isso importante e acho, hoje, não é eu que acho, né? Não sou eu que acho, é legal. Foi deferido pela CBF, né? Através de um dossiê, de muita pesquisa e tal. Então Palmeiras, 12 vezes campeão brasileiro, o Santos é 8 vezes campeão brasileiro e o Flamengo é 8 vezes campeão brasileiro, segundo a CBF, tá? Agora, pro povo, pro flamenguista, N é campeão e não se fala mais nisso. Cada um acredita na verdade que quiser. A gente está trazendo aqui o lado da CBF e é claro que tem o lado do Flamengo, que é o lado da sua história, que é o lado do seu torcedor. Eu sempre coloco isso aqui. O Palmeiras se declara campeão mundial. O Fluminense se declara campeão mundial. O Botafogo se declara tricampeão mundial. O Botafogo colocou no seu site oficial. O Palmeiras colocou no seu estádio. A FIFA não reconhece esses títulos como mundiais. Esses clubes não se importam com isso. Os seus torcedores também não se importam com isso. Eu acho que nesse momento a última coisa com que o torcedor do Flamengo tem que se importar
é com a conta da CBF. Eu fico por aqui, mas o torcedor do esporte não fica chateado. A CBF diz. E o Diego Souza adorava repetir, 87 é do esporte. Para o flamenguista isso não importa. 2025 é do Flamengo. Um abraço.